Em outras palavras, eu também estou dizendo que a polidez é uma forma de nós nos humanizarmos, de inserir uma criança no mundo humano. Então, querida pessoa, obrigado por sua presença. Nesse dia que eu quero falar com vocês sobre polidez e virtude. Eu acho o assunto muito legal, espero que vocês gostem também. Não é um assunto muito óbvio nas relações que eu quero fazer aqui para vocês. E é isso que eu espero que você conheça hoje, né? Que é qual é a relação que polidez tem com virtude. É essa notícia que eu quero trazer. Né? E de que forma que a polidez dá uma oportunidade ou traz uma oportunidade para você, para nós elaborarmos uma melhor versão de nós mesmos. Né? Como eu sempre digo, a melhor versão pela integridade. A integridade, vamos ver como é que ela aparece nessa relação. Né? A integridade está indicada pela palavra virtude, como que a integridade pode levar a uma melhor versão de mim, fazendo eu recurso da polidez. Né? Rosema, bom dia também, bom ano, queridas pessoas. Isso aí, nosso primeiro encontro de 2022, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Eu até vou relacionar isso com o nosso assunto em algum momento, se eu lembrar vou fazer essa relação, ou seja, do início. Né? O que polidez tem a ver com início também? Então vocês vão também ver isso. Para quem não está inscrito no canal, faça isso por favor. Compartilhe link também com quem vocês sabem que podem ter interesse com esse tipo de conteúdo. Deem lá aqueles sinaizinhos, né, de aprovação na máquina, que é o tal do like, né, um sinal de um ok para promover o assunto. Isso é uma coisa importante, vocês sabem que esse assunto é um assunto de difícil promoção, né? Nós lidamos com o assunto de moralidade, com moral, todo o tempo, mas é um termo um pouco caduco, né? Mas apesar de caduco, a gente lida com isso todo o tempo. Então eu estou enfrentando aí essa impressão, essa percepção de ser um assunto caduco e estou tentando colocar isso aí na ordem do dia, né? Para que a gente entenda melhor sobre moralidade e, sobretudo, compreenda como que a melhor versão de uma pessoa precisa passar por moralidade. Então são essas os interesses, as preocupações nesse canal aqui de conversa. Um dia desses, um dia à noite, eu estava estudando, fazendo pesquisa, né, de alguma coisa no YouTube. Talvez nem fosse, talvez eu estivesse só me divertindo. Mas aí apareceu ali naquela lista de videozinhos, à direita, uma figurinha com o programa do Jô. Né? Tinha assim, alguma notícia dando a entender que aquele entrevistado ele foi um entrevistado muito especial no programa do Jô. Aí eu quis ver aquilo. Naquele dia o entrevistado era um homem, um senhor chamado Francisco Itamar de Oliveira. Era um tratador de animais, um tratador de cães, um treinador de cães. Tudo muito comum, né, em relação a treinamento de cão. Até que ele disse que também tinha um treinamento de bom comportamento. E, ainda mais surpreendente, o treinamento de higiene. Então ele ensinava o cão a obedecer e se comportar bem em casa, ele usou esse termo, bom comportamento, e a higiene, a também fazer a higiene. E aquilo me surpreendeu, né? E eu achei tão interessante isso, né? Como que o Itamar também incluía no seu rol de treinamentos um treinamento de polidez para o cão. Né? Então ensinar boas maneiras, ensinar higiene é um treinamento de polidez também para o cão. Porque a polidez lida justamente com essa, vamos chamar assim, essa contraposição, né? A polidez de um lado e a animalidade de outro lado. Então a palavra, né, dá a ideia de uma coisa lisa, de uma coisa não grosseira, né, sem arestas, uma coisa lisa, né? Bem acabada, vamos dizer assim. Né? Que é uma imagem
que vai significar pela palavra polidez também um bom acabamento do comportamento, do modo de agir e também do modo de falar. Então a polidez nesse sentido é como se fosse, né, uma moral do comportamento, né, uma moral da aparência. E essa é uma ideia bem importante para a ideia de polidez, a aparência. Polidez é aparência. Então essa coisa lisa, esse verniz, essa camada superficial corresponde àquilo que é visto. E se alguém parece polido, ele então é polido, porque polidez é justamente essa aparência, é aquilo que é visto. É nesse nível que está a polidez, esse é o significado da polidez. E só com isso a gente já pode pensar, bem, então, legal, de fato, a polidez tem alguma coisa a ver com essa melhor versão de si, né? Porque como que eu poderia apresentar uma versão de mim, e isso tem a ver com imagem, né? Se ela não fosse, se essa imagem então não fosse uma imagem polida, né? Então esse é o nível da polidez, o nível da aparência, né? O nível da superficialidade, e está tudo bem com isso porque assim ela é. Mas justamente porque polidez é uma formalidade, ela tem a ver com forma, por isso mesmo a polidez não tem a ver com a moral, no sentido de que ela não se confunde com moral, né? Então polidez tem a ver com forma, e a moral tem a ver com matéria, ou tem a ver com conteúdo, tem a ver com aquilo que está dentro, tem a ver com intenção. Então a polidez ela não se confunde com moral. Porém, a polidez é uma coisa importante. É uma coisa importante porque, como eu mencionei, ela retém a animalidade. Ela retém, de certa forma, o egoísmo, no sentido de fazer a coisa do jeito que quer, fazer a coisa como quer, quando quer, sem se importar com o outro. Então a polidez ela é uma forma de reter essa animalidade. Por isso que eu achei muito interessante o caso, né, do treinador de São Paulo, o Francisco Itamar de Oliveira, que ensina boas maneiras e também higiene para os cães. Porque aí está a história da polidez, né? Quando a polidez se desenvolve, ou o processo de desenvolvimento da polidez teve tudo a ver com esse aprendizado do ser humano, da espécie humana, aprendizado cultural de reter a animalidade, de saber tanto restringir quanto saber adiar as necessidades corporais. Então é daí que vem esse desenvolvimento da polidez. Isso se deu em alguns momentos muito específicos de culturas, do desenvolvimento histórico, cultural. Então vamos pensar aqui um exemplo, né? Quando no Testamento fala não matarás. Então isso já era dentre os 10 mandamentos, né? Que está lá em Êxodo capítulo 19. Então isso já foi uma coisa importante do ponto de vista da retenção da animalidade. Então alguém não podia simplesmente destruir uma vida alheia só por ódio, por impulso, por raiva, por uma controvérsia. Esse impulso, né, de destruir, e no caso de destruir o outro, ele precisava ser retido. Então surgiu aí uma regra que teve uma importância histórica para que essa animalidade de saltar sobre o outro, né, ou de desferir um golpe sobre o outro e destruir a vida desse outro, isso teve que encontrar um limite. Então isso é, por exemplo, um ponto histórico antigo onde essa retenção do impulso animal começa a ser uma imposição. E depois isso vai acontecer em diferentes tradições culturais, e geralmente a religião conduzindo isso, mas mesmo num período muito mais avançado, que a gente chama de era moderna, isso atinge um ponto muito importante que é o que nos toca mais diretamente, né? Que é o que um sociólogo chama de um processo civilizatório, que ele vai acontecer em duas frentes, em dois níveis, vamos dizer assim. No nível coletivo, que é quando os estados, né, os estados nacionais vão sendo fundados, antes, né, os estados e depois os estados nacionais vão sendo fundados, e os exércitos são concentrados, vamos dizer assim, na mão do Estado.
sai na mão de nobres, da mão daqueles que tinham condição financeira de formar um exército, e vai para a mão de um governante central. Então a agressividade ela deixa de ser difusa e passa a ser concentrada. Então esse é o nível coletivo dessa retenção da agressividade. Mas também existe um processo psicológico e comportamental que começa dentro das chamadas sociedades de corte, no século, especialmente na França, século XVII, XVIII, quando essas sociedades de corte vão criando, inventando certas regras de comportamento. Vamos pensar em duas basicamente. O uso de talher para comer, então não tinha mais aquela coisa de comer com a mão, né? Então tinha assim, uma espécie de distanciamento na atividade de comer, né, que era o uso de um instrumento, de um utensílio, e isso surgiu nessa instância, vamos dizer assim, mais nobre. E, ao lado disso, uma ocultação de certos processos fisiológicos do corpo também. A tentativa de buscar forma de esconder odores do corpo, né, de não manifestar certos comportamentos fisiológicos, né, de ter discrição, essa é uma boa palavra, né, de ter discrição no manejo com o corpo. Né, e vamos pensar também na ideia de privacidade, né, então tem um ambiente ali, o banheiro, onde você faz, né, realiza tais necessidades ali dentro do banheiro e ninguém tem o acesso a isso. Então tem essas duas linhas, então tem a linha do comportamento, a etiqueta, a ideia da etiqueta, então, né? Um comportamento mais coordenado e praticamente técnico no fazer coisas que são naturais, no comer, por exemplo, né? Então você não vai comer igual, por exemplo, igual a um símio, igual a um macaco que pega a coisa com a mão e coloca na boca, você vai usar um utensílio, né? Vai ter o guardanapo para limpar. Então todas essas regras de etiqueta é um lado desse desenvolvimento psicocomportamental e tem o da descrição com os processos corporais. Tudo isso é também uma forma de conter, de restringir, de ocultar a animalidade. Então polidez tem tudo a ver com isso, né? Com essa contenção da animalidade, tem um processo histórico, como eu estou tentando contar para vocês, que leva a essa polidez. O importante é, então, que essa polidez ela não se confunde com a moral, porque ela é formal, né? Ela não depende de intenção. E por isso nos causa uma impressão muito esquisita quando essa polidez é acompanhada de uma atitude agressiva. Aí está o grande contrário, né? Quando a polidez, quando alguém que é visto como sendo polido, é visto como sendo polido pela forma de falar, é visto como polido pela forma de se comportar, forma de cumprimentar, a forma de se vestir, quando essa pessoa de repente se manifesta de uma maneira grosseira e agressiva. Então essa é uma contraposição, sobretudo estética, que ocorre em relação à polidez. Porém, há uma expectativa nas nossas mentes de que a polidez também indica uma postura moral também, né? Ela dá sinal de que poderia haver alguma moralidade também naquela pessoa. Então, quando eu falo isso, eu lembro, né, do grande assombro que a humanidade teve, que a história da humanidade registrou, o assombro com o que aconteceu com a Alemanha nazista, né, que era ter uma cultura muito desenvolvida do ponto de vista educacional, do ponto de vista cultural no que diz respeito às artes, no que diz respeito ao conhecimento, ter relação com o horror que foi a Alemanha nazista, né? Porque aquela polidez cultural não indicaria, né, uma barbárie dentro de um sistema social também, né? Porém, em essência, não há nada na polidez nela mesma que indique moralidade. Então elas são duas coisas diferentes. Mas se a polidez então é tão diferente tão diferente em essência, na sua natureza, tão diferente da moralidade, qual a relação que elas duas têm? Pode haver alguma relação entre as duas?
de que maneira que nessa diferença entre polidez e moralidade, a polidez pode ser uma oportunidade para eu elaborar a minha melhor versão pela integridade. Então vamos lá, tem 3 pontos importantes para se pensar, para se considerar nessa relação entre a polidez e a virtude. Né? Então o primeiro ponto importante a se considerar aí é o fato de que a polidez é o a priori da moral. A moral, pelo menos quando a gente olha o desenvolvimento de um indivíduo, a moral começa na polidez. Não dá para buscar um início da moral buscando uma razão divina, por exemplo. Né? Quando a gente pensa o desenvolvimento de cada indivíduo. Né? Como que o indivíduo começa a aprender a moralidade? Ele não começa a aprender a moralidade, a virtude, porque ele compreende isso, porque ele passa a ter uma condição de julgamento para isso. Não é por aí que começa. A criança, então, começa a ter contato com essa forma de restringir a animalidade dela, o egoísmo dela, pela polidez. Então, o pai e a mãe, os adultos, começam a dizer para a criança: não faz isso porque não pode. E nenhuma justificativa é dada para a criança. Não pode fazer. Ou é feio fazer também. Né? É feio você fazer dessa forma. Não faz isso que é feio, não faz isso porque não pode. E isso é a polidez. Né? Não toma o brinquedinho da mão do colega. Né? Não pega a comida do chão que cai no chão. Né? Tem que aprender desde cedo, tem que levar a criança para o vaso para fazer as coisas lá no vaso, e ensina a criança a se limpar, depois ensina a criança a lavar as mãos. Então tudo começa pela polidez. Então nesse sentido que se diz que a polidez é um a priori da moral. Então essa restrição da animalidade, da agressividade, começa com a polidez, que é a primeira coisa que é ensinada para as crianças. Esse é o início de tudo. Né? Então quando diz que é o a priori, é o quê? É o início. E a moral também vai trazer essa restrição da animalidade e da agressividade, mas num nível mais interior. Mas onde se começa a aprender isso é já na infância. Então a polidez na criança já é uma virtude. Mas apenas a polidez num adulto é insuficiente. Uma pessoa que é apenas polida e não tem nada dentro dela, né, que a leva a assumir um compromisso com o outro, um compromisso de respeito, isso é pouco para um adulto, apenas a polidez. Mas para uma criança está totalmente em ordem. Isso é suficiente para uma criança. Vou fazer uma pausa para ler aqui algo que chega aqui no chat e o Numeriano escreve: em nosso país a polidez social é um equívoco. Muitos confundem polidez com a exibição de etiquetas sociais. Esse comentário é preciso, é exato o que o Numeriano faz. Isso tem uma grande repercussão sociológica, porque assim como a polidez, né, na nossa era moderna foi manipulada, foi arranjada, foi organizada com regras de etiqueta pela sociedade de corte francesa, isso depois ficou como um cuidado, como uma atenção, como um grande interesse de distinção da classe média. A classe média, justamente por ela estar no meio, né, entre os mais pobres e entre os mais ricos, ela tem essa preocupação de estabelecer bem a sua posição, que é a posição especialmente de nunca se confundir com o inferior a ela, pelo que está abaixo dela. Então por isso que para a classe média essas regras de etiqueta, as regras de polidez, os sinais de superioridade, né, no caso de uma superioridade de instrução, eles são muito prezados. Eu já tive a experiência de morar fora do Brasil, morei na Alemanha durante alguns anos, e me chamava a atenção duas coisas. Primeiro, como que parecia haver mais igualdade social entre as pessoas. Você não vê pessoas muito pobres, muitas pessoas muito pobres nas ruas. Então você tem a impressão de que as pessoas estão num nível muito parecido, num nível social muito parecido, socioeconômico muito parecido. Então essa era uma característica importante. Então a gente já pode pensar que havia ali uma classe média mais ampla, mais difundida. Isso vai acontecer em tantos outros países, cujo índice de
desigualdade não é alto como no Brasil. E, juntamente a isso, ao lado disso, havia também ali, eu percebia também ali, eu já ouvi relatos da mesma coisa em outros países, que havia uma simplicidade, né, um modo despojado de as pessoas se vestirem. Né? Então não havia uma preocupação em estar tudo muito em ordem, de a roupa, por exemplo, a vestimenta não parecia ser uma vestimenta muito sofisticada. Havia uma simplicidade, um certo, não é desleixo a palavra, mas às vezes até parecia ser isso. Né? Uma falta de preocupação, vamos dizer assim, né? com a aparência do vestir. Isso me chamava a atenção. Né? Então, a polidez no que diz respeito à aparência do vestir não era uma coisa então muito importante. Então a etiqueta nesse sentido não era uma coisa tão reforçada, vamos dizer dessa maneira. Mas em lugares onde a desigualdade é maior, isso se encontra mais. Então eu acho que é nesse sentido que o Numeriano comenta e eu concordo com ele. Né? Então isso, vamos lá, qual é o ponto importante disso aí? É que isso tende a levar as pessoas a perceberem a polidez como sendo realmente uma virtude. Esse é o problema. Esse é o ponto equivocado aí, né? Quando a etiqueta vai se tornando muito importante, isso eu ia dizer mais à frente, mas já digo agora, né? Qual o equívoco da polidez? O equívoco da relação com a polidez é quando a polidez é tomada como sendo uma coisa muito importante. É muito importante para então se designar alguém como bom, ou designar alguém como sendo melhor, ou designar alguém como sendo mais indicado para uma determinada posição. Né? É porque a pessoa aparece como uma pessoa polida, ela fala muito bem, ela se veste bem, ela é uma pessoa educada. Isso tudo é sinal, trocado, né? Como um sinal de virtude. E como eu disse, isso é suficiente numa criança. É tudo que a gente pode esperar de uma criança, que ela seja polida. A gente não pode esperar da criança que ela seja altruísta ou que ela seja respeitosa. Isso não é para criança. Mas polidez não dá para abrir mão em relação à criança. Agora, num adulto, a polidez é insuficiente. Tem que se pedir mais de um adulto. Tem que se pedir provas de que aquela polidez é também acompanhada por uma capacidade moral também. Uma capacidade real de respeitar alguém, de abrir mão em determinados momentos de um interesse próprio em prol do outro, em prol do grupo. Essas coisas são importantes para a vida adulta, porque elas geram colaboração, né? Elas geram um crescimento coletivo, elas geram também a possibilidade de se ajudar alguém, geram solidariedade. Então, para a vida adulta isso é importante. E ainda na pausa, eu leio aqui o que a Roselma escreve, mas a polidez não tem uma dimensão muito cultural, Rony? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. A polidez, ela é exatamente cultural. Por isso que eu falo, né, da polidez sendo elaborada em alguns momentos históricos. Né? E esse é um primeiro aspecto de ela ser cultural, ela é elaborada em alguns momentos históricos. Eu citei um momento antigo, né, onde a sociedade hebraica gera, né, a noção de não matarás. Isso já é um início da construção de uma polidez, porque restringe o animal. E há muita coisa ali no Antigo Testamento que tem a ver com polidez, não vou me estender sobre isso, mas na época moderna também. Né, a sociedade do corte, como eu mencionei, a sociedade de corte francesa tem como se fosse uma regra de etiqueta. Como se fosse, não, tem exatamente uma regra de etiqueta. Então isso é eminentemente moral. Né? Cultural, desculpe. Isso é eminentemente cultural. E é cultural porque se contrapõe ao animal. E aí tem um ponto que eu queria justamente completar. Nesse sentido, a polidez ela é um dado artificial. Artificial é justamente aquilo que se contrapõe ao natural. O natural de uma criança é ela agir de uma maneira de acordo com o instinto, com o impulso dela, com o desejo dela. Né? Não querer ordem, não querer regra, fazer tudo que tem desejo. Isso é o natural. Né?
como alguns animaizinhos também fazem, né? Então, a polidez é artificial no sentido de que é um artifício, né? É um instrumento, é um estratagema que o ser humano inventou para condicionar, para restringir a sua animalidade, para que o próprio indivíduo possa dirigir a sua ação de uma maneira mais inteligente, mais estratégica, posso dizer, nesse momento, e para que possa haver convívio entre as pessoas também. Porque se for cada uma fazendo o que deseja, é caos total. Eu falei isso e lembrei do filme Mulher Maravilha, 1984. Não sei se alguém viu. Não vou comentar o filme, conforme o meu gosto, mas tem uma coisa muito bacana lá naquele filme, que é justamente essa ideia de desejo. Então tem um momento em que todas as pessoas têm o poder de fazer o que desejam. E isso começa a gerar um grande caos. E a solução ali é as pessoas voltarem a aprender que elas precisam de renunciar. Então, esse é um estratagema, é um artifício. A polidez é um artifício para permitir o contato, a ordem social e o contato entre as pessoas sem que haja lesão de umas em relação às outras. Então, vale a pena também mencionar uma outra ideia de que a polidez é um nível muito básico de um bom comportamento. Talvez já tenha sido entendido por você. É um nível muito básico do comportamento. Mas é importante entender isso, que como ela é um artifício, ela é uma tecnologia de comportamento. Pode ser estranho, né, o uso dessa palavra, mas eu falei de artificialidade, eu falei de artifício, e a raiz disso aí é arte, né? E a arte é técnica. A arte é técnica, a arte é saber manipular algo. Saber manipular algo com uma certa maestria. E a polidez é exatamente isso. Eu começo a manipular meu corpo, manipular minha forma de falar, manipular minha forma de vestir. E isso, portanto, é uma tecnologia comportamental. Que, como eu estou dizendo, a criança começa a aprender isso. Em outras palavras, eu também estou dizendo que a polidez é uma forma de nós nos humanizarmos, de inserir uma criança no mundo humano. Senão ela fica em parte no mundo humano, mas fica também no mundo animal. Então nós entramos no mundo humano, nos humanizamos primeiramente pela polidez. É nossa entrada. Então, de novo, sim, ela é cultural mesmo, né? Nesse sentido ela é cultural mesmo, né? Porque ela é uma humanização. Mas eu estou querendo dizer, o nível ainda é muito baixo, está no nível da obediência. Então essa primeira característica importante da polidez para ela nos ajudar a criar a melhor versão de nós mesmos, né? Porque ela nos humaniza, assim. Ela é a primeira frente de restrição do interesse próprio, da animalidade e do desejo egoísta. A segunda característica da polidez é o fato de que ela imita a moral. Então ela não é a moral, mas ela imita. Porque quando nós vemos a polidez, nós estamos vendo algo que parece com um comportamento moral, né? Me ocorre agora dois ditados, né? Então, quando eu falo dessa coisa de restringir a animalidade, eu penso, né, num ditado que a gente fala: fulano soltou os cachorros, né? Ou seja, ele abriu mão da polidez e liberou a sua animalidade, né? Então isso é uma forma, né, de representar essa situação da polidez restringindo a animalidade, né? E de outro lado tem essa ideia de imitar, né, de ser um simulacro, de imitar a moralidade, né, de parecer. E aí o ditado é: não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Não é isso? Então é um ditado muito aplicado, muito dirigido para a política, né? Porque o parecer ele é importante também, né? Mas por que o parecer é importante? O parecer é importante porque o parecer ele é também uma forma de se começar a treinar o comportamento, que depois vai se tornar um comportamento moral. Há a fé ou a expectativa de que quanto mais polido
eu me comporte, quanto mais eu acredito na própria polidez, ou seja, quanto mais eu imito a moralidade por meio da polidez, eu também vou me tornando mais moral. Né? Então vamos pensar, né, numa criança que observa as pessoas se cumprimentando, pedindo licença, dizendo por favor, dizendo obrigado. A criança percebe aquilo. Estou pensando aqui, né, num indivíduo infantil, perceptivo, inteligente, observador. Ele começa a imitar aquilo. Né? Ele simplesmente começa a imitar aquele gesto. Estou tendo a impressão de que tem algum filme que tem isso. Depois eu vou ver se eu lembro disso. Começa a imitar aqueles gestos, ver as pessoas se tratando daquela maneira. Aquilo é polidez apenas. O licença, o obrigado, o por favor, é polidez apenas. Mas é necessário, por quê? Porque isso transmite uma amabilidade no trato. Mas de fazer isso, e de receber um sorriso, uma aprovação por isso, de receber um agradecimento por isso, isso vai se tornando um sentimento, vai surgindo aí uma satisfação em agir de uma maneira polida. E dessa satisfação de agir de maneira polida pode surgir também um compromisso com essa atitude polida. Quando essa polidez se torna um compromisso associado ao bem que a polidez traz, então começa a haver aí o terceiro aspecto da polidez que interessa destacar, né? Depois do fato de a polidez ser o a priori da moral, ser um artifício, depois da polidez ser identificado como um simulacro, como uma imitação da moral, o terceiro aspecto importante é quando essa polidez vai sendo interiorizada, como ela vira um valor interno. Quando a polidez vira um valor interno, ela agora se tornou propriamente a moral. Né? Então ela deixa de ser uma tecnologia comportamental e a polidez se torna uma tecnologia espiritual. Porque eu estou imbuído, né, na minha mente, o espiritual diz respeito à mente. Né? A depender do pensamento de cada um, pode significar ainda mais do que isso, mas pelo menos significa então a mente. Né? A vida espiritual é a vida mental, aquilo que é a interioridade. Então, quando eu internalizo essa polidez, quando eu estou convencido de que o outro, de que meu comportamento é mais digno quando eu me comporto de maneira polida, e que o outro é digno dessa minha polidez também, então há uma interiorização dessa polidez e aí ela se tornou moral. Ela se tornou a moral, a moralidade, se tornou o comportamento moral, e como eu estou chamando, é uma tecnologia espiritual. Então agora, eu não apenas conduzo o meu comportamento, conduzo as minhas palavras e conduzo o meu vestir, e apareço como uma pessoa polida, instruída, mas agora pela tecnologia espiritual eu ganho um poder, uma condição de atuar sobre os meus impulsos também. Eu não elimino os impulsos, não é essa garantia, pode acontecer até, né? Mas eu ganho o poder de agir sobre esses impulsos, né? de fazer um intervalo entre o impulso e a ação, e aí não dar vazão para esse impulso. Então essa é a grande possibilidade, a grande chance da moral. Ou é onde a moral se realiza, né? Quando o meu impulso ele não vira ação. E quando vira ação, eu imponho a mim mesmo, como uma espécie de autonomia, eu imponho a mim mesmo avaliar aquilo e buscar uma forma de aquilo não ser repetido também. Então isso é uma tecnologia espiritual. Então é quando o artifício polidez, né, o estratagema polidez, que é um estratagema de convívio, né, de condução na vida social, vira um artefato. Então agora eu tenho uma coisa acabada, não definitiva moral, mas acabada, que é esse aparato interior, essa orientação interior, essa visão interior de que eu não apenas devo, mas eu tenho satisfação em me comportar de uma determinada maneira. Então a moral virou um artefato. Né? E a palavra virtude, ela quer dizer exatamente poder, né? É um poder que eu tenho de me comportar de uma determinada maneira
que restringe a minha animalidade e o meu interesse próprio e favorece comportamentos mais refinados, mais nobres, mais altruístas, mais solidários e mais colaborativos ou cooperativos. É tudo isso que a virtude vai possibilitar em diferentes expressões que a virtude tem, né? Mas eu quero fazer valer essa ideia, né, de que se a polidez é uma tecnologia comportamental, ela é importante por isso, porque ela tem a chance de levar a uma tecnologia espiritual que é a moral propriamente. E o grande exemplo histórico disso de como a polidez vai sendo cada vez mais bem acabada é a noção do cavalheirismo, né? Que é uma noção especialmente inglesa do século XIX. Isso é uma espécie de uma instituição social, existe a classe dos cavaleiros, né? Que é um grupo, então, identificado como um grupo, no caso, masculino, que é caracterizado justamente por uma forma de vestir e por uma forma de se comportar. É como se fosse a versão da sociedade de corte francesa na Inglaterra, né? Mas isso então um exemplo histórico da polidez. E como eu falei, isso inspira o comportamento moral. E aí Numiriano escreveu aqui: talvez ao longo de milênios de evolução da nossa espécie, a polidez se plasme ao nosso código genético. Que legal essa visão, né? Essa visão talvez até quase de uma visão de ficção científica, né, Numiriano? Né, de depois de milhares de anos, né? Isso aconteceu com o cachorro, né? O cachorro se tornou a tal ponto domesticável porque já há 10 mil anos começou essa relação do cachorro com o homem. Então foi possível treinar o animal, o cachorro, a tal ponto, como eu já mencionei, né, de ensinar boas maneiras e higiene para o cachorro. Então houve de fato uma adaptação genética do cachorro, de um animal mais selvagem, num passado mais remoto, para um animal domesticável, né? E quem sabe, né, o ser humano também passe por isso, né? Tem uma cena muito bacana no filme Duna, que é um filme que conta uma história que se passa no futuro, que mostra justamente esse momento em que a espécie humana evoluiu em termos de controle da sua animalidade. Então tem essa ideia do Miriano, tem tudo a ver com ficção científica mesmo, né? Mas aí você poderia fazer uma objeção a mim, né? Mas é melhor ser uma pessoa educada, é melhor ser honesto do que ser polido, né? Tá correta em certa medida está correta essa objeção, né? O mais importante é ser uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa correta, uma pessoa moralizada, né? Isso é mais importante do que ser polido, se a gente tiver que fazer essa hierarquia. É verdade. Mas aí tem um ponto importante, é compreender o quanto que a polidez, por transmitir a amabilidade, por restringir a minha animalidade, como ela promove a moralidade, como ela promove a moral, e ainda mais específico, é importante entender como que é abrir mão da polidez, nessa ideia de que é mais importante ser honesto do que ser polido, o risco que há em abrir mão da polidez. Porque se eu abro mão da polidez, então eu me torno um grosseiro, e eu sendo grosseiro eu tenho então todas as chances de ofender alguém, né, de lesar alguém. Então a polidez, ainda que ela seja de fato num adulto menos do que a moral, ela continua sendo importante, né? Então seria um equívoco se abrir mão da polidez porque a interioridade, a moralidade, ela é mais importante. Então a polidez ela contribui para a moralidade. Mas é importante que essa forma, né, que esse formalismo da polidez, ele seja preenchido pelo conteúdo, pela matéria da moralidade. É importante que o meu bom dia, que o meu por favor, e que o meu com licença, etc., também saia de mim imbuído de uma noção de respeito também. Então isso é importante. É importante que isso também seja junto, né? Então é um grande acerto juntar essas duas coisas. É um grande acerto somar
somar uma postura moral interna, um convencimento moral interno verdadeiro, com uma postura polida, no sentido de que isso também vai fazer bem para o outro, né? Você vai contribuir com o outro, tanto no sentido de não lesá-lo, mas também no sentido de poder inspirá-lo também. Por que não isso, né? Então tem um efeito social muito bom, tem um efeito pessoal bom. Não vou nem falar das vantagens sociais disso, não é isso que interessa muito aqui para nós. Tem também isso, né? Mas tem a polidez gera uma satisfação porque ela nos ajuda a sermos também mais morais. Esse seria um grande acerto, poder juntar essas duas coisas, né? Juntar o convencimento interno ao comportamento. E por fim, né, qual é um passo importante, né, para se promover ou para se fortalecer ou potencializar essa polidez, né, como uma oportunidade para uma melhor versão? Aí vem um truque importante do uso dessa tecnologia comportamental a favor da tecnologia espiritual, que é a moral, que é trazer a polidez também para o ambiente privado, também para as relações privadas e pelas relações íntimas, para as relações entre os familiares, por exemplo, eu quero dizer, e para a relação entre amigos também. Porque às vezes existe aquela ideia, né, de que por causa da intimidade você pode se dar ao direito de ter qualquer comportamento com essa pessoa do círculo íntimo, né? E às vezes as pessoas não falam, mas às vezes elas se ofendem com essa forma de ser íntimo também, né? Confúcio deu muita importância para rituais, para a forma de se proceder em determinados rituais sociais, porque ele entendia que os rituais eram justamente a expressão ou era um meio para uma melhor forma de agir. E o primeiro ponto, onde Confúcio observa o comportamento moral, o comportamento bom, é justamente o ambiente familiar. Porque ele olhava para o ambiente familiar como sendo uma primeira escola para o treinamento moral. Então, o indivíduo que se esmerava ali dentro do ambiente familiar, em ter um bom comportamento no ambiente familiar, e é claro que Confúcio está falando não somente desse comportamento de polidez, mas também de um respeito interno verdadeiro em relação aos familiares, esse indivíduo, usando essa escola, ele adquiria maiores chances de extrapolar esse ambiente familiar e estender esse bom comportamento, esse comportamento moral para as outras pessoas fora também. Então, um passo importante, né, para explorar essa tecnologia comportamental, que é a polidez, é fazer com que a polidez também ocorra dentro do ambiente familiar. Eu acho que cada um de nós sabe que essa combinação de polidez com intimidade não é uma combinação muito simples, né? Não é uma combinação muito fácil. É muito fácil abrir mão disso, né? Gritar, né? Uma falta de licença, uma falta de obrigado, uma falta de por favor, tudo isso, apesar de que é feito, né? Comumente é feito no ambiente familiar, não é nada para a gente encorajar, não é nada para a gente achar exatamente bom, né? Porque o gesto de polidez com uma pessoa que a gente ama é um bom gesto também, né? Isso para quem age é um treinamento, né? É um treinamento de não só de contenção, mas é um treinamento de dar uma coisa boa para o outro, né? E para o outro, efetivamente, é legal de receber, né? Mesmo dentro de casa, receber um por favor, receber um obrigado, etc. Né? Então está aí um passo para o uso da polidez como uma oportunidade para se elaborar a melhor versão de si pela integridade, né? Elevar a polidez também para dentro de casa. Para os pais, em relação aos filhos, isso é uma coisa muito difícil. Eu tenho filhos
Isso é difícil, né? Às vezes é difícil conter um grito com uma criança, né? Mas eu tô nessa, né? De tentar, manipular isso, elaborar isso e reduzir cada vez mais isso. E ter um tratamento educado com a criança também. É isso, é assim que a polidez pode ser uma oportunidade para se construir uma melhor versão, se elaborar uma melhor versão de si, entendendo que ela é o início da moral. Então, se a moral nasce no indivíduo e na sociedade, de algum lugar em que a gente pode olhar, de algum ponto que a gente pode olhar e identificar esse ponto, esse lugar é a polidez. A Eliette escreveu, já estou gostando do início, Eliette, do que você escreveu. Um excesso de polidez não contra as emoções e o modo de ser. Eu não entendi o verbo, mas você está contrapondo. Excesso de polidez que atrapalha, né, as emoções e o modo de ser. Tá certinho, Eliette, é até mais do que isso. Obrigado. Se a polidez é levada demasiadamente a sério, ela rouba a autenticidade. É bem legal esse ponto que a castra, tá ótimo. Né? Um excesso de polidez não castra as emoções e o modo de ser? Totalmente, Eliette, tá certinho isso. E levar a polidez a sério, colocar a polidez como uma coisa mais importante, por isso que você disse excesso, você tá certa. Excesso faz com que eu perca a minha autenticidade. Em nome da polidez, se eu agir tendo a polidez como meu princípio, eu vou às vezes deixar de ser franco, deixar de ser honesto, deixar de ser verdadeiro, deixar de ser justo, deixar de desagradar para lutar por uma coisa melhor, para tentar corrigir uma situação, tudo porque eu não quero ficar mal na fita, porque eu não quero desagradar, porque eu não quero ser visto como grosseiro, etc. Sem dúvida. O excesso, obrigado. Muito obrigado por essa colocação, Eliette. O excesso da polidez é um grande equívoco. Então, por isso, eu tinha dito antes, tem que existir uma relação entre polidez e moral. Né? Tem que haver uma relação de equilíbrio entre polidez e moral. E se alguma coisa for privilegiada, não vai ser a polidez. O que vai ser privilegiado vai ser a moral. Tá bem? Então é isso mesmo, o excesso de polidez não é bom não. O excesso de polidez esconde, o excesso de polidez acovarda, o excesso de polidez até infantiliza, porque coloca a pessoa só no nível da obediência. Ela está muito submetida às regras sociais. Então é um nível infantil aí. Né? Então por isso que cada um de nós precisa, numa evolução moral, ter um momento da adolescência, que é chutar o balde também. E querer a verdade, querer a autenticidade. A adolescência no desenvolvimento infantil é muito importante por isso. Né? Porque é um nível de desenvolvimento da autonomia. É isso que está acontecendo na adolescência que tanto nos preocupa e nos assusta às vezes. É fundamental. Né? É aquele prematuro jovem querendo verdade, querendo autenticidade, querendo a autenticidade de si mesmo e querendo a autenticidade dos outros. É fundamental passar por isso, para uma evolução moral, para um desenvolvimento moral, para um desenvolvimento dessa tecnologia espiritual. Isso é muito importante. É isso mesmo, Eliette. Então é quando, por meio dessa travessia da adolescência, é quando se entende, não, esse negócio de ser polido tem um limite. Né? Tem um limite diante da minha verdade, da minha autenticidade. Tá bem? Obrigado, Eliette. Muito claro e inspirador, Rony. Me conter para ser polido, para que o outro se sinta melhor quando estamos pertos, é um grande treinamento. Isso, né? Pensando nesse ambiente familiar, não é isso, Rita? Isso é um treinamento mesmo, né? Então essa ideia eu acho ela muito importante. Né? Lembrar de preservar o outro, né, do meu ambiente íntimo, da minha grosseria, de preservar o outro do meu egoísmo. Não é só lá fora, quando as pessoas vão me julgar e vão me tomar por me levar a mal e vão, às vezes, não me dar oportunidades. Não, é em casa também. Né? É em casa também porque não é bom, não é legal, não é humano.
não é gentil, e por aí vai. Então, não ter o excesso de polidez fora de casa, né, para nem ser falso e nem ser covarde, e nem ter carência ou déficit de polidez dentro de casa para não ser grosseiro com quem a gente... Dentro de casa ou na relação íntima, em relações íntimas, de amizade, por exemplo, para não sermos grosseiros com quem a gente ama, com quem a gente preza, né? E assim vamos construir uma boa relação entre polidez e virtude e contribuir para a elaboração da melhor versão de nós mesmos, pela integridade. Tá bom, querida pessoa? Eu paro por aqui. Sempre com o prazer de ter podido compartilhar esse conteúdo com você, na esperança de ter sido útil, ter sido... E no mais, sigam aí o Instagram, especialmente o Instagram, mas também o Facebook, onde eu tenho publicado, né, conteúdos relativos a esse tipo de conteúdo, e também aí no canal do YouTube vocês encontram essas transmissões mais longas, que eu faço no domingo de manhã com vocês. Tá bom? Se inscrevam no canal, recomendem para alguém. E como disse o Numeriano, vamos agir juntos, colaborar para que essa moral tenha cada vez mais chance de fazer parte do nosso código genético, né? Que é quando a moral não seria mais uma escolha, seria a nossa própria natureza, né? Quando a ação moral correta, boa, seria a nossa própria natureza. Enquanto não, a gente usa também o aspecto importante da moral, que é escolher, né? E escolher o que é mais digno, que é agir moralmente. Tá bom? Tá bom? Tudo de bom, querida pessoa. Então, até a próxima.